O ar da sala de conferências em Lisboa estava carregado de expectativa, como o prelúdio de uma fadista que segura o microfone com mãos trêmulas antes de soltar a primeira nota de dor. Ana Lança, a CEO implacável da Lança Inovação, subiu ao palco com o passo firme de quem já havia conquistado impérios corporativos, mas naquela noite de verão, seus olhos castanhos, profundos como o Tejo ao entardecer, traíam uma fúria que ninguém na plateia de executivos e jornalistas poderia imaginar. O holofote banhava em luz dourada, refletindo nos azulejos restaurados da fachada do edifício histórico que agora abrigava sua sede. Senhoras e senhores, anunciou ela, a voz e quando com um sotaque lisboeta suave, mas afiado como uma navalha de barbearia no Chiado, hoje, a Lança Inovação não lança apenas um produto. Lançamos uma revolução. Chamemo-lo Fado Eterno. A multidão aplaudiu, mas Ana sorriu friamente, apertando o controle remoto na mão. Com um clique, a tela gigante atrás dela se iluminou não com gráficos de vendas, mas com uma imagem, um frasco de perfume cristalino, rotulado com uma frase gravada em caligrafia gótica portuguesa, para Sofia, que me roubou o coração e o futuro. Que o aroma da traição te persiga para sempre. O silêncio caiu como uma cortina de fado, e o escândalo irrompeu como as ondas do Atlântico batendo nas falésias da costa da Caparica. File 1. Ana desceu do palco em meio ao caos, o burburinho de sussurros e flashes de câmaras, e quando como o rumor das gaivotas sobre o rio. Seus saltos altos clicavam contra o piso de mármore polido, e quando sua determinação inabalável. Aos 35 anos, Ana era a personificação do sucesso feminino em Portugal, fundadora de uma startup que revolucionara o mercado de cosméticos sustentáveis, inspirada nas essências do Algarve e nas tradições de destilação de licores do Douro. Mas por trás da fachada de executiva impecável, o coque elegante, o blazer cinza perolado cortado sob medida, os brincos de prata filigrana que sua avó lhe dera no dia em que ela saíra do armário para a família conservadora de Setúbal, havia uma mulher partida ao meio. Sofia. O nome ainda queimava em sua língua como o ardor de um copo de medronho mal engolido. Tudo começara 2 anos antes, numa noite chuvosa de outono em Lisboa. Ana e Sofia haviam-se conhecido no Festival de Fado de Alfama, onde as ruas estreitas se enchem de lanternas tremulosentes e o ar cheira a sardinha grelhada e jasmim. Sofia, com seus cachos ruivos que dançavam como chamas sob a luz das velas, era uma designer gráfica freelance, descendente de imigrantes madeirenses que trouxeram consigo gosto pelo bordado e pela teimosia insular. Ela estava lá, encostada a uma parede de azulejos azuis e brancos, fumando um cigarro com filtro de mentol, os olhos verdes fixos numa fadista idosa que cantava sobre amores perdidos. Sabes, disse Sofia, virando-se para Ana com um sorriso que iluminava mais que os lampiões, o fado não é só tristeza. É a beleza daquilo que dói, mas que nos faz vivos. Ana, que viera de uma reunião exaustiva no Bairro Alto, sentiu algo se quebrar dentro de si, não de dor, mas de alívio. Pela primeira vez desde a morte de sua mãe, vítima de um cancro que a consumira como as chamas de um incêndio florestal no verão alentejano, Ana riu de verdade. Elas conversaram até o amanhecer, compartilhando histórias de famílias complicadas. A de Ana, com um pai pescador que nunca entendera sua filha diferente, e a de Sofia, com uma mãe que costurava mantilhas para a Semana Santa em Funchal, mas sussurrava preces pela normalidade da filha. Naquela noite, sob a chuva fina que lavava as calçadas de pedra, elas se beijaram pela primeira vez. Foi um beijo lento, como o vinho do Porto envelhecido em cascos de carvalho, cheio de promessas e o sabor salgado de lágrimas misturadas à água da rua. Vem comigo para o meu estúdio, murmurou Sofia, pegando na mão de Ana. O estúdio ficava num prédio antigo no bairro da Graça, com vistas para o castelo de São Jorge e o caos poético da cidade. Lá, entre telas de computador e esboços de logos inspirados em motivos marítimos, elas fizeram amor pela primeira vez, não com pressa, mas com a reverência de quem descobre um tesouro escondido nas ruínas romanas de Coimbriga. Ana, que sempre se sentira como uma outsider em seu mundo corporativo de homens de fato e gravata, encontrou em Sofia um refúgio. Juntas, sonharam grande. Sofia sugeriu uma linha de perfumes que capturasse a essência de Portugal, notas de laranja doce de Évora, lavanda das serras de Sintra, o salgado do Oceano da Nazaré. Vai ser o nosso legado, disse Sofia, traçando com o dedo o contorno do rosto de Ana, enquanto o sol nascia sobre os telhados vermelhos. Os meses seguintes foram um idílio banhado em luz.
Elas passeavam de elétrico 28 pelo Chiado, parando em pastelarias para devorar pastéis de nata quentes, o creme a escorrer como memórias doces. Visitaram a família de Ana em Setúbal, onde o pai, com sua barba grisalha e mãos calejadas de redes de pesca, apertou a mão de Sofia com um grunhido relutante, mas depois ofereceu-lhe um copo de moscatel local, murmurando bem-vindo à família, rapariga. Em Madeira, na casa da mãe de Sofia, elas dançaram o bailinho da madeira sob as estrelas, os lenços bordados voando como asas de borboletas. Sofia desenhava os rótulos, infundindo neles elementos de azulejos e rendas portuguesas, enquanto Ana navegava o mundo dos investidores, convencendo-os de que Fado Eterno não era só um perfume, mas uma ode à resiliência lésbica em uma sociedade ainda marcada pelas sombras do passado salazarista. Mas o amor, como o fado, carrega em si a semente da melancolia. Sofia começou a passar noites longas no estúdio, alegando prazos apertados para clientes anónimos. Ana, imersa em reuniões com bancos de investimento no Rossio, ignorava os sinais, as mensagens não respondidas, o perfume novo em Sofia que cheirava a algo estrangeiro, como baunilha americana misturada a ambição fria. Uma noite, Ana chegou cedo à Graça, carregando uma garrafa de vinho verde e um ramalhete de flores silvestres colhidas em Monsanto, a aldeia mais portuguesa de Portugal. A porta estava entreaberta e do interior vinham risos, não os risos suaves de Sofia, mas uma gargalhada grave, masculina. Ana empurrou a porta, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. Lá estava Sofia, inclinada sobre a mesa de desenho, o braço ao redor da cintura de um homem alto, de terno italiano impecável, Miguel Ramos, o vice-presidente de marketing da concorrente direta da Lance Inovação, a Essência Ibérica. Sobre a mesa, esboços do Fado Eterno, os rótulos que Sofia criara para Ana, agora rebatizados como Ecos de Paixão, com uma dedicatória rabiscada. Para Miguel, o homem que me mostrou o verdadeiro sucesso. Com amor, esse o ar fugiu dos pulmões de Ana como o vento que varre as dunas de Comporta. Sofia, sussurrou ela, a voz quebrando como uma onda contra as rochas. Sofia ergueu os olhos, o rosto pálido como o giz das paredes de Óbidos. Ana, não é o que parece. Eu precisava de estabilidade. Miguel oferece contratos, visibilidade. Tu estás sempre no trabalho, construindo teu império, mas eu sou só a musa. Miguel sorriu condescendente, ajustando a gravata. Desculpe, senhora Lança. Mas o mercado é cruel. E Sofia escolheu o lado vencedor. Ana não gritou. Não jogou a garrafa de vinho contra a parede, embora o impulso ardesse em suas veias como fogo de artifício na festa de São João. Em vez disso, virou-se e saiu, os passos e quando pela escadaria íngreme da Graça, as lágrimas quentes misturando-se à garoa que caía. Naquela noite, sozinha em seu apartamento minimalista no Príncipe Real, paredes brancas adornadas com fotografias em preto e branco de praias desertas do Alentejo, Ana chorou até o amanhecer. Não pela traição física, que doía como um corte superficial, mas pela roubo da alma, as ideias que teciam juntas, os sonhos que partilhavam sob as estrelas de Évora, agora vendidos ao melhor licitante. Sofia não era só uma amante, era a CEO criadora, a chama que acendera o fogo da Lance Inovação. E agora, aquela chama iluminava o caminho de outro. Os dias seguintes foram um borrão de reuniões tensas e noites insones. Ana contratou advogados para investigar o roubo intelectual, mas as provas eram escassas. Sofia era esperta, os esboços inspirados em conversas casuais. A Essência Ibérica anunciou Ecos de Paixão com fanfarra e as ações da Lança caíram 15% em uma semana. A imprensa sensacionalista, sempre ávida por escândalos em um país onde o gossip ainda circula como as fofoqueiras nas varandas da Alfama, começou a especular: ruptura amorosa abala império de cosméticos? Ana negava, sorria para as câmaras, mas internamente tramava. Em seu escritório com vista para o aqueduto das Águas Livres, cercada por livros de poetas como Sofia de Melbreiner e garrafas de ginginha artesanal, ela reformulou o produto. Fado Eterno renasceria, mas não como um perfume romântico. Seria uma arma, sutil, perfumada, mas letal para a reputação de Sofia e Miguel. Enquanto isso, Sofia vivia o auge de sua ilusão.
Em um loft luxuoso no Parque das Nações, financiado pelos cheques gordos de Miguel, ela posava para fotos promocionais, o sorriso forçado escondendo a culpa que ruía como o mar nas falésias da costa vicentina. É o que sempre quis, dizia a si mesma, olhando o espelho onde outrora pendurara uma foto dela e Diana abraçadas na praia da Ursa. Mas à noite, quando Miguel roncava ao seu lado, cheirando a colonia barata e ambição, Sofia sonhava com o toque suave de Ana, com as noites em que elas liam Fernando Pessoa à luz de vela, debatendo se o amor era a insonia da saudade. Ela mandou mensagens, precisamos falar. Eu errei. Mas Ana as bloqueou, cada notificação uma navalha no coração. 6 meses passaram como as estações em Portugal, o inverno chuvoso dando lugar à primavera florida de Sintra, onde Ana caminhava sozinha pelos palácios encantados, buscando consolo nas névoas que envolvem as torres. Ela reconstruiu a equipe, contratando uma química de Coimbra especialista em extratos botânicos e uma marqueteira lésbica de Porto que entendia o pulso da comunidade que era em um país onde o casamento igualitário ainda ecoava como uma vitória recente e frágil. Fado Eterno foi reformulado. A essência base era a mesma, lavanda e laranja, sal e jasmim, mas agora com uma nota secreta, um feromona sintético que, segundo testes confidenciais, amplificava inseguranças latentes, fazendo o usuário exalar não confiança, mas dúvida. Não era perigoso, apenas revelador. E no rótulo, a mensagem codificada para Sofia. A noite do lançamento aproximava-se como um furacão atlântico. Ana ensaiava seu discurso no espelho, os olhos brilhando com uma mistura de ódio e amor residual. Isto não é vingança, mentia a si mesma. É justiça. Mas no fundo, sabia que era mais. Era o grito de uma mulher traída em uma terra onde as mulheres ainda lutam por voz, onde o machismo corporativo se disfarça de cortesia e o amor entre mulheres é celebrado em segredo, como os conventos escondidos nas colinas de Évora. Quando o clique soou e a imagem apareceu na tela, o mundo de Ana desabou e renasceu. Gritos de surpresa, celulares filmando freneticamente, jornalistas digitando furiosamente. Sofia, na primeira fila, convidada por um erro administrativo que Ana secretamente orquestrara, ficou petrificada, o rosto branco como o mármore do Panteão Nacional. Ana. Porquê? Murmurou ela, levantando-se, mas a segurança conteve. Miguel, ao lado dela, rosnou. Isso é difamação. Vamos processá-la. Mas Ana, do palco, ergueu o queixo, a voz firme como o sino da Torre de Belém. Não é difamação. É verdade. E o mundo merece cheirar a ela. O escândalo explodiu como os fogos de artifício no Tejo em 10 de junho. Manchetes nos jornais da bola público, CEO lésbicas põe traição em lançamento bilionário. Redes sociais fervilhavam com hashtags Fado Eterno e Vingança Amorosa, memes misturando azulejos partidos com frascos de perfumes estilhaçados. A essência ibérica viu suas ações despencar em 30%, Miguel demitido em meio a um escândalo de assédio que veio à tona, rumores que Ana não plantara, mas que o feromona talvez tivesse acelerado. Sofia, abandonada, fugiu para Madeira, para a casa da mãe, onde o oceano rugia como sua consciência. Ana, sozinha em seu apartamento, segurava o frasco de Fado Eterno, inalando o aroma que agora cheirava a vitória amarga. Mas à medida que a poeira assentava, o vazio crescia. Ela caminhava pelas ruas de Lisboa à noite, passando pelo mirador da Senhor do Monte, onde casais, héteros, quer, todos, se beijavam sob as estrelas. Eu venci, pensava. Mas a que custo? O fado sussurrava em sua alma, o amor não se vinga, ele se lamenta, e depois, perdoa. Os dias após o lançamento foram um turbilhão que Ana navegou com a graça de uma galera portuguesa, cortando o cabo da Boa Esperança. Seu telefone tocava incessantemente. Investidores exaltados pela ousadia, que viam no escândalo uma jogada de marketing genial, repórteres da SIC e RTP mendigando entrevistas exclusivas, até o primo de Ana em Faro, dono de uma adega de vinhos, ligando para parabenizá-la com um "Oh Ana, tu és mais valente que o Vasco da Gama descobrindo Índia". Mas entre as chamadas de parabéns, havia as silenciosas, a ausência de Sofia, como um buraco no peito onde outrora batia um coração pleno. A lança-inovação floresceu no caos. Fado Eterno esgotou em horas, com filas nas lojas do El Corte Inglês em Lisboa e no Gaia Shopping no Porto.
Mulheres e alguns homens curiosos compravam não só pelo aroma, mas pela história. Um manifesto de empoderamento lésbico em um país onde, apesar das marchas do orgulho em Lisboa desde 1999, o preconceito ainda serpenteava como as ruelas de Alfama. Blogs que como Arco-Íris Ibérico elogiavam, Ana Lança não só perfumou o ar, ela o incendiou com verdade. Ana aparecia em podcasts sobre empreendedorismo feminino, sentada em estúdios com microfones vintage, contando uma versão sanitizada. Foi um ato de autenticidade, não vingança. Mas à noite, sozinha com uma garrafa de Porto Tawny e um disco de Amália Rodrigues girando na vitrola, ela confessava a escuridão. Eu queria que doesse como doeu em mim. Sofia, enquanto isso, afundava-se no exílio madeirense. A ilha, com suas levadas verdejantes e o aroma de castanhas assadas nas festas de Natal, que se aproximavam, deveria ser um bálsamo, mas era uma prisão florida. A mãe, Dona Isabel, uma mulher de 60 anos com mãos enrugadas de anos bordando mantilhas para a procissão do Senhor do Bom Jesus, recebia-a com abraços apertados e chá de erva doce forte. Minha filha, o que fizeste? Aquela moça, a Ana, era boa para ti. Tinha olhos de quem ama de verdade, não como aquele canalha de Miguel. Sofia, encolhida no sofá de palhinha da varanda com vista para o Atlântico furioso, chorava. Eu pensei que era ambição, mãe. Mas era medo. Medo de ser diferente para sempre, de não ter o anel no dedo, a casa com jardim em Cascais. Dona Isabel, que perdera o marido para o mar em uma tempestade de 1987, pegava na mão da filha. O amor não é posse, Sofia. É como o bordado madeirense, paciência, pontos delicados e, às vezes, um erro que torna o padrão mais bonito. Em Lisboa, Ana tentava preencher o vazio com trabalho. Ela expandiu a linha Fado Eterno para uma coleção cápsula, Saudade para o luto, Alfama para a paixão urbana, Dor para a resiliência rural, reuniões no terraço do Hotel Bairro Alto, com vistas para o Tejo onde outrora navegavam caravelas, viravam sessões de brainstorming regadas a ginginha. Sua nova assistente, Mariana, uma jovem de 28 anos de Coimbra com tatuagens de poesia de Florbela espanca nos braços, notava a melancolia da chefe. Senhora Lança, o senhorio do Chiado tem um concerto de fado amanhã. Vai? Ana recusava, mas uma noite, após uma degustação de queijos da Serra da Estrela com potenciais parceiros do Alentejo, cedeu. O fado a chamou como uma sirene. O clube era um buraco escondido na moraria, berço de Amália, com paredes forradas de fotografias amareladas e mesas de madeira gasta. A fadista, uma mulher de meia idade chamada Inês, com um jail negro sobre os ombros e um violão que parecia extensão de seu corpo, cantava estranha forma de vida. As notas saíam roucas, cheias de gravelhos de cigarro e vinho, pintando quadros de amores que se desfazem como névoa matinal em Sintra. Ana, sentada em um canto escuro com um copo de aguardente de figo, sentiu as lágrimas virem sem aviso. Estranha forma de vida, os amores na vida e a gente inventar. Era como se Inês cantasse para ela, para o fantasma de Sofia que ainda assombrava seus sonhos. Foi então que o telefone vibrou. Um número desconhecido, mas o código de madeira. Ana hesitou, o coração acelerando como o elétrico subindo a colina de Estrela. Atendeu. Ana? Sou eu. Sofia. A voz do outro lado era um sussurro quebrado, carregado pelo vento insular. Eu vi o lançamento. Toda a gente viu. Eu? Merci. Mas por favor, deixa-me explicar. Não aguento mais este silêncio. Ana apertou o copo, os nós dos dedos brancos como as falésias de Cabo Girão. Explicar? Depois de venderes o nosso sonho para um homem que te usa como acessório? Vai-te embora, Sofia. O fado já cantou a nossa história. Desligou, mas o dano estava feito, a semente da dúvida plantada, regada pelas notas da fadista. Na manhã seguinte, Ana acordou com uma ressaca emocional pior que qualquer noite de excessos. No escritório, Mariana entregou-lhe um pacote anónimo, um frasco de ecos de paixão com uma nota escrita à mão, cheira a traição, mas lembra-te do amor. Volta para mim. Essa Ana cheirou. O aroma era uma perversão do seu, mais doce, mais falso, como um pastel de nata industrializado.
Jogou na lixeira, mas guardou a nota, dobrada no bolso como um talismã amaldiçoado. O escândalo evoluía. A Essência Ibérica processou a Lança por difamação, mas os advogados de Ana contra-argumentaram com e-mails vazados de Miguel pressionando Sofia por favores sexuais, nada explícito, mas o suficiente para virar o jogo na opinião pública. Programas de TV como O Gato Fedorento satirizavam o caso, com sketches de CEOs perfumadas jogando frascos uns nos outros em reuniões de conselho. Ana ria para as câmaras, mas internamente questionava: era vingança ou catarse? Ela começou a frequentar grupos de apoio lésbico no centro LGBT de Lisboa, no bairro Alto, onde mulheres de todas as idades compartilhavam histórias de corações partidos sob retratos de figuras como Maria de Mauten, a heroína da Revolução dos Cravos. Uma tarde, durante uma caminhada pelo Jardim Botânico de Lisboa, com suas palmeiras altas e estufas de orquídeas exóticas, Ana recebeu uma visita inesperada. Sofia, de volta à capital sem aviso, esperava-a num banco de ferro forjado, vestida com um vestido simples de linho branco, os cachos ruivos soltos como outrora. Eu vim de barco, de Funchal. 3 dias no mar, pensando em nós. Ana parou, o sol filtrando através das folhas como confetes dourados. O que queres, Sofia? O escândalo já acabou. Tu perdeste o emprego, Miguel fugiu para a Espanha. Felicidades. Sofia ergueu os olhos, vermelhos de choro. Não quero o emprego. Erte. Eu errei por medo, medo da família, da sociedade que ainda nos olha torto nas festas de aldeia. Mas tu és o meu fado eterno. Elas ficaram em silêncio, o ar cheio do zumbido de abelhas e do canto distante de um vendedor de castanhas. Ana sentiu o puxão como a maré do Tejo chamando o mar. Mas o perdão não vem fácil em Portugal, terra de saudades longas. Ana virou-se e partiu, deixando Sofia no jardim, sozinha com as flores que murchavam ao entardecer. Naquela noite, no lançamento de uma variante de Fado Eterno no Lisboa Factory, o antigo complexo industrial transformado em hub criativa à beira do rio, Ana anunciou uma doação, 20% das vendas para abrigos de mulheres vítimas de violência doméstica, incluindo as que quer. A multidão aplaudiu, mas nos olhos de Ana havia uma sombra, a vingança consumia tanto quanto o amor perdido. Enquanto o inverno se aproximava, com as luzes de Natal piscando nas ruas de Lisboa como estrelas caídas, Sofia tramava seu próprio retorno. Ela contatou velhos amigos designers em Porto, propondo uma colaboração independente, perfumes inspirados nas tradições nortenhas, sem Miguel, sem traição. Mas o nome? Lança de Corazón, uma homenagem velada. O ciclo de dor girava como as rodas do elétrico 28, subindo e descendo as colinas da cidade. O Natal em Portugal é uma sinfonia de luzes e lamentos, onde as ruelas de Lisboa se enchem de presépios vivos e o aroma de bacalhau cozido se mistura ao pinheiro cortado fresco das florestas de Leiria. Para Ana, porém, a quadra era um lembrete cruel. No ano anterior, ela e Sofia haviam passado a véspera em Setúbal, na casa do pai de Ana, decorando a mesa com ramos de azevinho e cantando canções de janeiras até altas horas. Sofia, com sua risada contagiante, convencera o velho pescador a dançar um vir alentejano desajeitado e, pela primeira vez, ele abraçara Ana dizendo: estou orgulhoso, filha, de ti e dela. Agora, sozinha em seu apartamento no Príncipe Real, com uma árvore de Natal minimalista adornada por bolas de vidro soprado de mursa, Ana bebia moscatel sozinha, o vinil de Marisa tocando desfolhada portuguesa em loop. O sucesso de Fado Eterno salvara financeiramente, a empresa valia agora o dobro, mas emocionalmente, era um deserto. Sonhos a atormentavam, Sofia afogando-se nas levadas de madeira, estendendo a mão, ou pior, Sofia nos braços de Miguel, rindo enquanto Ana gritava em silêncio. Acordava suada, o cheiro do perfume impregnado nos lençóis como um fantasma. Mariana, sua assistente, notava e, numa ousadia carinhosa, deixou sobre a mesa um livro, A Menina e Moça de Maria Isabel Barreno, um clássico feminista português que falava de solidariedade entre mulheres. Leia, chefe. Às vezes, a vingança é libertar-se primeiro. Enquanto isso, em Madeira, Sofia reconstruía pedaços de si. A ilha, com suas montanhas basálticas e o eterno cheiro de madressilvas, era um útero protetor.
Ela ajudava a mãe no bordado, os dedos ágeis traçando padrões de flores do Equador e hibiscos e estevas que simbolizavam resiliência. Dona Isabel contava histórias antigas, de avós que amavam em segredo durante o Estado Novo, escondendo cartas em mantilhas, trocando olhares nas procissões da Madeira. O amor que era sempre foi assim aqui, filha, florescendo nas sombras das bananeiras. Sofia desenhava novamente, mas agora para si, rótulos que capturavam a essência da ilha, notas de cana-de-açúcar, sal marinho de Porto Santo, o doce da poncha. Contatou uma pequena destilaria em Câmara de Lobos, berço do Winston Churchill e suas pinturas, propondo uma parceria. Não é sobre dinheiro, disse ao dono, um homem de bigode espesso e sotaque cantado. É sobre honrar o que perdemos. Mas o passado a perseguia como as brumas da encosta. Uma noite, durante a Festa da Madeira, com concertinas e grupos folclóricos dançando ao som de bailes regionais, Sofia viu uma reportagem na TV regional, Ana em uma gala de caridade no Convento do Carmo, doando frascos de perfume para um leilão beneficente. Ana estava radiante, o vestido verde esmeralda evocando as vinhas do Douro, mas seus olhos vazios. Sofia sentiu o peito apertar. Pegou o telefone e ligou para um número que sabia de cor, o de Mariana. Diga a ela que eu sinto falta. Que o mar me trouxe de volta, mas o coração aponta para Lisboa. Em Lisboa, o ano novo trouxe neve rara, um manto branco sobre o castelo de São Jorge, como açúcar em fios nós doces conventuais. Ana, pressionada pela imprensa para uma entrevista reveladora, cedeu um programa na Antena 1, Vozes do Tejo. Sentada em um estúdio acolhedor com paredes de cortiça e vistas para o rio, ela falou pela primeira vez abertamente. A traição não é só roubar ideias. É roubar a confiança que constrói impérios. Mas o amor. O amor verdadeiro é como o fado, dói, mas cura. A Audiência Nacional, de trás os Montes Assagres, ouviu em silêncio, muitos enviando mensagens de apoio, histórias de amores lésbicos escondidos em vilas do interior, de mães que aprenderam a amar filhas diferentes. O processo judicial com a essência ibérica atingiu o clímax em janeiro, no Tribunal de Comércio de Lisboa, um prédio austero perto da Baixa Pombalina reconstruída após o terremoto de 1755. Ana testemunhou, vestida em um tailor preto como as capas das capas de touros em Évora, respondendo com precisão cirúrgica às acusações de difamação. O rótulo era pessoal, sim. Mas a verdade não difama. Sofia, citada como testemunha, apareceu um fantasma ruivo no banco das testemunhas. Seus olhos se encontraram pela primeira vez em meses. Ana viu arrependimento, Sofia viu dor crua. Eu traí Ana não por amor a Miguel, depre Sofia, a voz tremendo como folhas de sobreiro no vento alentejano. Mas por insegurança. Eu via nela uma força que me ofuscava e pensei que com ele seria igual. Estava errada. O juiz, um homem idoso de Beja com sotaque sulista, dispensou o caso por falta de provas maliciosas, mas as palavras de Sofia ecoaram nos jornais. Traição amorosa, a verdade perfumada. Após o verdito, Ana fugiu para Sintra, refúgio de românticos e exilados. No Palácio da Pena, com suas torres coloridas como um bolo rei, ela caminhou pelos jardins úmidos, o ar cheio de eucaliptos e mistério. Lá, em um banco de pedra sob uma cascata, sentou-se e chorou, não por raiva, mas por saudade. O telefone tocou, Sofia. Eu estou em Lisboa. No nosso mirador na Graça. Vem, por favor. Uma conversa. Nada mais. Ana hesitou, mas o fado em sua alma venceu. Dirigiu o Mini Cooper Vintage pelas estradas sinuosas, o pôr do sol tingindo o céu de laranja como as buganvílias de Évora. No miradouro, Sofia esperava, embrulhada em um jal de lã madeirense, o vento bagunçando seus cachos. A cidade se estendia abaixo, um tapete de luzes como as estrelas que guiaram os navegadores portugueses. Eu voltei para casa, Ana. Para a nossa casa. Elas se abraçaram, não um beijo, mas um abraço que durou minutos, cheio de silêncios que diziam mais que palavras. Sofia contou tudo, o desespero após a demissão, as noites em que bebia poncha sozinha na varanda, sonhando com o cheiro de Ana. Eu criei algo novo em Madeira.
perfumes de ilha. Mas sem ti é vazio. Ana, com a voz rouca, confessou: o meu fado eterno foi vingança, mas também grito. Eu precisava que soubesses o quanto doeu. Elas conversaram até a lua subir, compartilhando um maço de pastilhas de hortelã-pimenta como nos velhos tempos. Não houve promessas de volta imediata, o amor traído precisa de tempo, como o vinho do Porto a envelhecer. Mas pela primeira vez, Ana sentiu o peso aliviar, como uma rede de pesca aliviada no cais de Setúbal. De volta ao trabalho, Ana integrou elementos madeirenses na próxima coleção, notas de vinho de peito, flor de laranjeira de machico. Sofia mudou-se para um apartamento pequeno no Intendente, bairro que era de Lisboa, e começou a freelancar para marcas independentes. Elas se encontravam casualmente, um café no À Brasileira, uma visita ao mercado da Ribeira para provar queijos de azeitão. A atração persistia, um fogo lento sob cinzas, mas o perdão era o verdadeiro romance. O escândalo, agora mito urbano, inspirava documentários na RTP, Perfume de Traição, a história de Ana e Sofia. Mulheres em todo o país, de professoras em Braga a surfistas na Ericeira, compravam fado eterno como talismã, compartilhando histórias online de resiliência lésbica. Ana, em uma palestra na Universidade de Lisboa sobre liderança feminina, citou Camões: amor é fogo que arde sem se ver. A plateia, cheia de estudantes que com bandeiras arco-íris, aplaudiu de pé. Mas o verdadeiro clímax se aproximava, a primavera, com suas festas de São João em Porto, onde fogueiras iluminam noites de amores efêmeros. Sofia convidou Ana para a viagem, não como amantes, mas como amigas que se curam. Ana aceitou, o coração batendo como tambores de rancho folclórico. A viagem para o norte foi uma ponte sobre o abismo, um trem-alfa pendular cortando as planícies do Ribatejo até as vinhas encravadas das encostas do Douro. Ana e Sofia sentaram-se lado a lado no vagão panorâmico, o vidro revelando campos de trigo dourado e sobreiros centenários, como páginas de um livro de Gil Vicente virando ao vento. Não se tocavam, mas o ar entre elas crepitava com possibilidades não ditas, o aroma sutil de fado eterno que Sofia usava, misturado ao perfume natural de lavanda que Ana borrifara, criando uma sinfonia olfativa de reconciliação. Lembras-te daquela vez em que viemos para o Douro para o Festival do Vinho? Perguntou Sofia, a voz suave como o Douro ao amanhecer. Ana assentiu, um sorriso fantasma nos lábios. Tu insististe em colher uvas como as vindimadoras e acabaste com suco tinto no rosto todo. Parecias uma deusa pagã. Elas riram, o som ecoando no vagão como sinos de uma igreja minhota. Porto as recebeu com sua grandiosidade ribeirinha, o Douro espumando sob a ponte de Dom Luís I, gaivotas gritando como almas penadas e o cheiro de tripas à moda do Porto fervendo nas tascas. Elas se hospedaram em um boutique-hotel no Ribeira, quartos separados mas adjacentes, com varandas que davam para o rio onde outrora caravelas se preparavam para mares desconhecidos. A cidade, com suas livrarias antigas como a Lelo e seus azulejos de sereias no Café Majestic, era um palco perfeito para renascimento. Sofia guiou Ana por becos que conhecia de infância, ela crescera em uma família de imigrantes que voltara do Brasil, trazendo ritmos de samba misturados ao fado de Coimbra. Aqui é onde aprendi a dançar o rancho, disse Sofia, puxando Ana por uma praça onde um grupo folclórico ensaiava para São João. As saias rodadas giravam, lenços vermelhos voavam e, por um momento, Ana se permitiu ser puxada para o círculo, os pés tropeçando em passos aprendidos na infância alentejana. A noite de São João explodiu em fogueiras e martelos de plástico, a tradição portuense de bater em amigos com martelinhos de brincar, simbolizando afugentar maus espíritos. As ruas do centro histórico fervilhavam, sardinha grelhada nas brasas, alhos porros balançando como espadas, e jovens casais, héteros e queer, pulando fogueiras de mãos dadas. Ana e Sofia compraram martelos cor-de-rosa, rindo enquanto se atacavam mutuamente, o toque leve reacendendo faíscas. Em uma fogueira perto da Sé do Porto, sob o céu estrelado, Sofia parou. Eu pulei esta fogueira sozinha no ano passado, desejando teu perdão. Agora... pula comigo? Ana hesitou, o fogo refletindo em seus olhos como as chamas de um passado consumido. Elas pularam, mãos unidas pela primeira vez em meses, o calor lambendo suas pernas como um beijo proibido. Do outro lado, ofegantes, Sofia sussurrou, o fogo purifica, Ana.
Deixa-o queimar o que nos separou. Os dias seguintes foram uma dança cautelosa. Visitaram as caves de vinho do Porto em Vila Nova de Gaia, provando tawny envelhecida em pipas de carvalho, o som dos copos tilintando como confissões. Sofia falou de sua nova linha de perfumes madeirenses, chamei-a levadas do coração, essências que fluem como as levadas, curvas e imprevisíveis. Ana, tocada, ofereceu, talvez possamos colaborar. Não como amantes, mas como criadoras. Era um passo, frágil como uma ponte de arcos romanos em Mérida, mas real. Elas passearam pelo mercado do Bolhão, agora renovado com bancas de frutas reluzentes e queijarias, cheirando a cura de ovelha, comprando figos secos e broa de milho para piqueniques nas margens do Douro. Mas o conflito latente borbulhava. Durante um jantar em uma adega típica, com pratos de cabrito assado e vinho verde espumoso, chegou uma notícia pelo telefone de Ana. A essência ibérica, em bancarrota, processava Sofia por quebra de confidencialidade. Eles dizem que tu vazaste segredos, explicou Ana, o rosto endurecendo. Sofia empalideceu, o garfo caindo. Eu não. Miguel me pressionou, mas jurei sigilo. Isto é retaliação. Lágrimas vieram, quentes como vinho. Ana sentiu a velha raiva subir, mas conteve-a, pegando na mão de Sofia. Lutaremos juntas. Advogados, provas, como da primeira vez. Era a primeira rachadura na armadura da vingança, em vez de acusar, proteger. De volta a Lisboa, o verão instalava-se com seu calor pegajoso, o Tejo brilhando como ouro líquido. O escândalo evoluíra para lenda. Um musical off-Broadway em Nova York adaptava a história como perfume de saudade, com atrizes portuguesas no elenco. Ana recusou convites para o premiere, focando no lançamento de Levadas do Coração como submarca da Lança, uma joint venture com Sofia. A imprensa aplaudia, de rivais a Renaissance, o amor que ergue perfuma Portugal. Mas internamente, Ana lutava com o medo de ser traída novamente, de o feromona da dúvida ainda pairar. Uma noite de agosto, durante a festa do vinho em Palmela, nas colinas setubalenses, o céu trau irrompeu. O ar cheirava a uvas maduras e churrasco de porco preto, fogueiras iluminando vinhedos onde Ana brincara criança. Sofia chegara de surpresa, vestida com um vestido florido inspirado em bordados alentejanos. Elas dançaram ao som de uma banda de folclore, corpos próximos mas não tocando, até que um casal hétero-bêbado tropeçou nelas, derrubando Sofia. Ana reagiu instintivamente, empurrando o homem. Cuidado, homem! Não vês que estamos a dançar? O homem, rubro de vinho, cuspiu. Dançar? Duas mulheres? Isto não é lugar para aberrações. A multidão silenciou, o ar tenso como antes de uma tourada em Barrancos. Sofia congelou, memórias de insultos madeirenses voltando. Mas Ana, olhos flamejantes, ergueu a voz. Aberrações? Nós somos Portugal, amores que navegam oceanos, criam impérios, perfumam o mundo. Sai daqui antes que o fado te cale. A multidão aplaudiu, alguém gritando viva o amor livre, e o homem fugiu, envergonhado. Sofia, tremendo, abraçou-a ali mesmo, sob as estrelas e as videiras. Obrigada. Por me defenderes. Por seres tu. O beijo veio natural, como a brisa do Atlântico, lento, profundo, tasting de moscatel e lágrimas salgadas. Não era reconciliação total, mas um começo, um fogo reaceso. Nos meses seguintes, elas reconstruíram devagar. Terapia em casal no centro de Lisboa, sessões onde falavam de traumas, o pai ausente de Ana, a mãe religiosa de Sofia. Viagens curtas, um fim de semana em Óbidos, vila literária com muralhas medievais, lendo poesia que era à luz de velas, outra em Tavira, Algarve, caminhando praias de areia branca, pés na água como promessas. O negócio florescia, fado eterno e levadas do coração viraram ícones, exportados para o Brasil e Angola, levando a essência portuguesa à diásporas que era. Mas a traição deixava cicatrizes. Uma discussão em outubro, durante uma tempestade que fustigava Lisboa como as de 1755, explodiu. Sofia encontrou um e-mail antigo de uma admiradora de Ana, inocente mas ambíguo.
Tu ainda duvidas de mim? Gritou Ana, chuva batendo nas janelas como acusações. Sofia rebateu. E tu? O teu perfume foi feito para me molhar. Elas se separaram por dias, cada uma em seu canto da cidade, Ana no Chiado, Sofia na Graça, mas o amor, teimoso como o povo português, puxou-as de volta. Um encontro no aqueduto das Águas Livres, sob os arcos imensos, onde confessaram medos. Eu traí por fraqueza, admitiu Sofia. Tu vingaste por força. Mas juntas, somos inteiras. O outono trouxe colheita, um evento conjunto no MAT, Museu Moderno à beira do Tejo, onde lançaram uma edição limitada Saudade Compartilhada. A multidão, artistas, ativistas, famílias, testemunhou-as de mãos dadas, Ana dizendo: o escândalo nos quebrou, mas o amor nos reconstruiu. O inverno de 2025 caiu sobre Portugal como um manto de melancolia poética, com neblinas que envolviam as torres da Torre de Belém e geadas raras que cristalizavam os azulejos do Porto. Para Ana e Sofia, era uma estação de consolidação onde o amor se tecia como uma tapeçaria lentejana, fios coloridos de perdão entrelaçados com padrões de vulnerabilidade. Elas se mudaram para um apartamento compartilhado no Bairro Alto, um espaço eclético com paredes de cortiça pintadas de azul tejo, estantes repletas de livros de autores lésbicas como Maria Teresa Horta e uma varanda onde cultivavam ervas para novos perfumes, manjericão de Alcântara, tomilho das serras de Arrábida. Não era perfeito, discussões sobre horários de trabalho, ecos de ciúmes, mas era autêntico, como o fado cantado sem rede de segurança. O negócio, agora uma fusão informal batizada de Essências Lésbicas, expandia-se. Uma parceria com a Cooperativa de Mulheres de Évora, que colhia lavanda orgânica, garantiu sustentabilidade, outra com artesãs de rendas de guipura em Vila do Conde adicionou toques artesanais aos frascos. A imprensa, outrora sensacionalista, agora as retratava como ícones, capa da Visão com o título de Traição a Triunfo, as mulheres que perfumaram a revolução que era. Em entrevistas, Ana falava de humanismo, em Portugal, onde a revolução dos cravos nos deu liberdade, mas o preconceito ainda floresce como ervas daninhas, nosso perfume é um lembrete, o amor vence pelo aroma da verdade. Sofia, redimida, canalizava sua criatividade em projetos comunitários. Ela liderava workshops de design em centros juvenis que de Lisboa e Porto, ensinando os jovens a infundir essências pessoais em rótulos. O teu cheiro é a tua história, dizia, mostrando esboços de bandeiras arco-íris entrelaçadas com motivos de galos de Barcelos. Uma aluna, uma rapariga trans de 19 anos de Faro, confidenciou: vocês me deram coragem para sair do armário. Obrigada. Sofia chorava à noite, contando a Ana: eu quase perdi isto tudo por egoísmo. Ana, abraçando-a, respondia: e eu quase te perdi por orgulho. Mas o fado nos trouxe de volta. O verdadeiro teste veio na primavera, com o Pride de Lisboa, uma marcha vibrante desde o Rossio ao Tejo, com drag queens em plataformas altas e faixas proclamando amor sem fronteiras. Ana e Sofia marchavam na frente de um carro alegórico temático, um carroça estilizada como uma caravela, com velas de tecido arco-íris e frascos de perfume borrifando névoa colorida. A multidão cantava Grândola, Vila Morena, hino da Revolução, adaptado com versos quer. Mas no meio da parada, perto do cais do Sodré, um grupo contra-manifestante, fundamentalistas com cartazes de Deus abomina, gritou insultos: pecadoras. Voltem para o armário. Sofia parou, o rosto contorcido em dor antiga. Ana, sentindo o pânico da parceira, subiu no carro e pegou o microfone. Vocês gritam ódio, mas nós perfumamos amor. Portugal é de todos, das fadistas de Alfama às navegadoras do futuro. A marcha explodiu em aplausos e os contrários recuaram, envergonhados. Sofia, olhando para Ana, viu não a CEO vingativa, mas a amante protetora. Naquela noite, em casa, elas fizeram amor pela primeira vez desde a reconciliação, gentil, exploratório, como redescobrir um mapa antigo de tesouros. O verão trouxe viagens, um retiro em Monchique, serras algarvias com fontes termais onde banharam-se nuas sob cachoeiras, curando feridas emocionais com águas milagrosas. Em Évora, visitaram o templo romano ao luar, de mãos dadas, sussurrando votos não formais. Se o destino nos separar novamente, que o vento do Alentejo nos reúna.
Ana apresentou Sofia ao pai em Setúbal, agora mais frágil, com artrite nas mãos de pescador, mas com um brilho nos olhos. Vejo que a vida te devolveu o que roubou. Cuida dela, Sofia. Dona Isabel, em uma visita a Lisboa, trouxe mantilhas bordadas como presente de noivado simbólico, abençoando-as com uma prece madeirense, que o mar as una como né as ilhas ao continente. Mas o passado não se apaga facilmente. Em setembro, durante a feira de setembro em Mafra, com seus touros e ranchos, Miguel reapareceu, agora um homem quebrado, divorciado e endividado, mendigando um emprego na lança. Eu errei, Ana. Deixa-me redimir. Sofia, confrontada, sentiu o estômago revirar. Ele me usou, mas eu permiti. Ana, em uma reunião tensa no Palácio Conventual de Mafra, recusou. Redenção não se compra com palavras. Sai antes que o perfume da verdade te asfixie. Miguel partiu, mas o incidente reacendeu dúvidas em Sofia. E se eu for sempre fraca? Ana, paciente, levou-a a um concerto de fado em Alfama, onde uma nova fadista cantava de amores redimidos. Ninguém é fraco para sempre. Nós somos prova. O outono otorgou frutos, o lançamento global de Saudade Compartilhada em Londres, onde foram recebidas como heroínas que era. Mas o coração estava em casa, em jantares com amigos no Time Out Market, cozinhando caldeirada de peixe à moda de Setúbal ou simplesmente deitadas na varanda, contando estrelas como constelações portuguesas. Ana escreveu um livro, Aroma de Vingança, uma história de amor e perícia, doações para causas lésbicas. Sofia ilustrou com desenhos de azulejos quebrados recompostos. O clímax emocional veio em dezembro, aniversário de Ana. Sofia organizou uma surpresa, uma viagem de comboio para o Douro, parando em Quintas para uma vindima privada. Sob as videiras carregadas, com o rio serpenteando como um fado líquido, Sofia ajoelhou-se, não com anel, mas com um frasco personalizado, Elixir Eterno, gravado para Ana, minha CEO do coração. Não peço casamento, ainda não. Mas peço, sê minha para sempre. Ana, lágrimas escorrendo como orvalho nas uvas, bem-Joá, sim. Porque o amor, como Portugal, resiste a tempestades. O ano de 2026 amanheceu com uma Portugal renovada, onde o amor de Ana e Sofia se tornara símbolo de resiliência, como as oliveiras milenares do Alentejo que sobrevivem secas e incêndios. Elas oficializaram a parceria empresarial, a Lança Inovação absorveu levadas do coração, criando uma marca unificada a almas perfumadas, com linhas dedicadas a regiões portuguesas e suas histórias que eram ocultas, Sintra sussurrada para amores místicos, Nazaré nómada para paixões livres como as ondas gigantes. Lojas pop-up surgiram em Lisboa, Porto e Faro, com instalações interativas. Visitantes inalavam essências enquanto ouviam fados remichados por DJS lésbicas, projetando sombras de casais dançando em paredes de azulejos. A vida pessoal florescia em harmonia cotidiana. Manhãs começavam com café forte e pão de Mafra na varanda, Sofia esboçando enquanto Ana lia o jornal de notícias. Fins de semana eram escapadas, piqueniques em Belas, com queijos de picante e memórias tecidas em conversas profundas. Elas adotaram um gato siamês de um abrigo em Loures, batizado Fado, que ronronava entre elas como um mediador felino. A família integrou-se. O pai de Ana, agora avô honorário em espírito, enviava cestas de moscatel de Setúbal. Dona Isabel visitava com bolos de mel de madeira, ensinando Sofia, ironicamente, receitas ancestrais enquanto fofocava sobre aquela traidora que fugiu para a Espanha. Desafios persistiam, humanizando o conto. Uma crise financeira em março, com tarifas de exportação para a UE apertando, testou-as. Ana, estressada, mergulhava em planilhas até altas horas. Sofia, sentindo-se negligenciada, reviveu fantasmas de abandono. Uma briga feia no apartamento, pratos voando como em uma comédia de João César Monteiro, terminou com portas batendo. Sofia fugiu para a Graça, passando a noite em um banco do Miradouro, o Tejo testemunha muda. Ana, acordando sozinha, dirigiu sob chuva torrencial até lá, encontrando-a encolhida. Eu não sou Miguel. E tu não és a Sofia de antes. Elas choraram, reconciliaram-se sob a garoa, o beijo selando. Vamos devagar, mas juntas. O humanismo do amor estendia-se à comunidade.
Elas fundaram a Fundação Fado Eterno, financiando bolsas para empreendedoras que eram em regiões rurais, de Trás-os-Montes Açores, onde o isolamento amplifica preconceitos. Em uma cerimônia em Coimbra, na Universidade Velha como o Tempo, Ana discursou: Portugal nos deu o mar para explorar, mas o amor nos deu coragem para navegar o desconhecido. Que estas mulheres sejam as novas caravelas. Sofia, ao seu lado, acrescentou, e que o perfume de suas histórias chegue longe. O ápice veio no verão, durante o Festival de Fado de Alfama. Elas subiram ao palco principal, não como CEOs, mas como amantes. Ana, com um microfone na mão, anunciou: Esta noite, cantamos não dor, mas cura. Uma fadista convidada, a lendária Carminho, performou uma versão personalizada de Abandono, versos sobre traição transformados em redenção, com Sofia na guitarra acústica, seus dedos dançando cordas como bordados. A multidão, milhares sob lanternas tremulosentes, chorou e aplaudiu, o ar perfumado por almas perfumadas borrifado generosamente. Nos bastidores, Ana e Sofia trocaram votos sussurrados, na saúde e na saudade, até que o Tejo seque. O escândalo original, agora distante como um sonho febril, inspirava a arte. Um mural em Lisboa Factory retratava-as como sereias do Douro, frascos em vez de conchas. Um podcast Perfumes Proibidos narrava sua jornada, com áudio imersivo de ondas e fados. Elas recusavam holofotes excessivos, preferindo anonimato em festas pequenas, como a consoada em família, com bacalhau à brás e canções de Natal à capela. O final, humanamente imperfeito, era de esperança. Em dezembro, no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos pés como um tapete de luzes natalícias, Ana e Sofia assistiam fogos de artifício sobre o Tejo. O que vem agora? Perguntou Sofia, cabeça no ombro de Ana. Mais perfumes, mais amores, mais Portugal, respondeu Ana, beijando sua testa. E sempre o fado eterno, nosso. O amor, como a nação que o abrigava, era uma tapeçaria tecida de dor e beleza, vingança transmutada em vitória, traição em testamento de humanidade. Elas desceram a colina de mãos dadas, o futuro cheirando a jasmim e possibilidade, sob um céu de estrelas que, em Portugal, sempre guiam para casa.